Haverá um dia em que o céu não responderá mais. Não haverá trovões nem sinais, nem mesmo lágrimas de advertência. Somente o peso do silêncio eterno. Esse será o momento, o instante em que Deus não mais sussurrará, mas julgará. E quando esse dia chegar, não será um general que marchará à frente, nem um profeta, nem um político. Quem verá sobre a terra será um cavaleiro sem misericórdia, montado sobre um animal que não carrega a cor de glória ou poder, mas a cor da decomposição. Ele não vem para ensinar, ele não vem para alertar, ele vem para executar. Não se trata de um conto antigo, nem de uma metáfora religiosa. É uma profecia, registrada pelo próprio céu, selado por aquele que tem nas mãos os destinos das nações. O tempo da graça terá se encerrado. A porta da arca já estará fechada, e o que antes era apenas lido nas páginas da Bíblia, começará a ser vivido nas ruas do mundo. O quarto cavaleiro, aquele que não é apresentado como uma ideia, mas como um nome: morte. Ele cavalgará sem pressa. Seu passo será lento, mas certo. E atrás dele, como uma sombra interminável, virá o Hades, o mundo dos mortos. Juntos, eles não apenas acabarão com corpos, eles colecionarão almas. Este não será um evento localizado, não será uma tragédia regional, nem um desastre natural passageiro. Será um decreto global, um golpe cirúrgico da justiça divina, atingindo uma geração que zombou do céu e fez aliança com o inferno. As manchetes não dirão o seu nome, mas ele estará lá, nos hospitais colapsando, nos supermercados vazios, nas cidades em ruínas, na fúria das nações e no silêncio assustador das igrejas vazias que um dia foram cheias de canções, mas não de arrependimento. A terra já ouviu profetas, já viu sinais, já recebeu livramentos, mas no tempo do fim verá juízo, e ninguém poderá alegar que não foi avisado. Esse cavaleiro virá quando o último selo for aberto, e sua chegada marcará o fim da misericórdia e o início da sentença. Um julgamento sem trégua, um galope sem retorno, um Deus que amou e que agora julga com justiça. Você pode olhar ao redor e dizer: ainda não chegou, mas observe com os olhos certos. O cavalo já saiu do estábulo da eternidade, e seus passos já ecoam nos ventos da nossa geração. O que estamos prestes a testemunhar não é o fim do mundo, é o fim da paciência de Deus. A cor da morte não é amarelo, não é verde, é uma cor sem nome, porque nenhuma vida a deseja, e nenhum pintor ousaria usá-la. Na língua original do Apocalipse, essa tonalidade é chamada de chloros, mas não se engane, não é um tom artístico, é a cor do fim, a cor daquilo que já não respira, que já não pulsa, que já começou a se desfazer. O quarto cavaleiro não cavalga um corcel de guerra, nem uma criatura de beleza celestial. Ele cavalga uma sombra em forma de animal, coberta por um manto doentio, que grita a morte antes mesmo que qualquer palavra seja dita. Essa cor não foi escolhida por acaso. Na antiguidade, era a cor associada ao corpo sem alma. Era o tom que os médicos antigos reconheciam nos doentes sem esperança. O mesmo aspecto pálido da pele que se despede da vida. O mesmo verde amarelado que cobre os cadáveres nos campos após a batalha. E esse é o ponto. O julgamento não virá com flores ou trovões. Virá com um espectro. Algo que paralisa a alma. Algo que diz tudo, sem dizer nada. Chloros é a linguagem da decomposição. É o anúncio visual do que o mundo rejeitou, a vida. E agora recebe sua consequência, a morte. Enquanto o primeiro cavaleiro trouxe o engano, o segundo a guerra, o terceiro a fome, o quarto não traz uma ideia, ele traz uma sentença. Não fala, não argumenta, ele apenas chega. E sua cor carrega toda a carga espiritual do juízo final. É como se o céu dissesse: vocês rejeitaram o pão da vida, agora verão a cor da morte. E mais, o cavalo não está colorido com tinta, mas com um reflexo da própria humanidade, porque essa tonalidade doentia
É o espelho de um mundo que apodreceu de dentro para fora. Governos corruptos, famílias em ruínas, alianças feitas em nome do poder, não da verdade. Quando a vida perde o brilho, o julgamento vem na mesma paleta que o pecado desenhou. Esse cavalo não se aproxima com luz, mas com sombra. Ele não anuncia com trombetas, mas com o silêncio sufocante da decomposição moral. Pense comigo, que geração se prepararia para a chegada de um cavalo sem brilho, sem beleza, sem glória, mas com uma cor que grita julgamento? Esse cavalo não precisa de armas. Sua presença já é um aviso. Sua cor é a bandeira da justiça divina marchando contra os que zombaram da graça. E quando ele aparecer, não haverá debates, nem tempo para interpretações. O que restará será apenas uma pergunta: quantos reconheceram esse tom antes que fosse tarde demais? Ele não precisa de introdução. O seu nome dispensa explicações. Enquanto os outros cavaleiros representam ideias, sistemas ou consequências, este é apresentado com um nome que pesa: morte. Ele não é um conceito, ele é uma entidade. Não é uma metáfora, ele é uma presença. O texto não diz que ele traz a morte, diz que ele é a própria morte. E onde quer que ele passe, nada continua como antes. O riso silencia, o tempo congela, as promessas humanas apodrecem. Porque quando a morte cavalga, o homem é forçado a encarar sua fragilidade, seu orgulho inútil, sua ilusão de controle. Mas ele não cavalga sozinho. Logo atrás vem o Hades. Não confunda. Morte e Hades não são sinônimos. A morte derruba o corpo. O Hades recolhe a alma. A Bíblia é clara. Há algo além da sepultura. O corpo retorna ao pó, mas a consciência não se apaga. E é por isso que o Hades aparece como personagem nesse drama final. Ele é o carcereiro da eternidade provisória, o salão de espera do juízo final. Nos dias de Jesus, os judeus e os gregos sabiam o que essa palavra significava. O Hades, ou Sheol, não era um lugar de descanso, era um abismo consciente, onde os mortos aguardavam a sentença que viria com o trono branco. Não é ainda o lago de fogo, mas também não é o céu. Jesus nos deu um vislumbre disso. Na parábola do rico e Lázaro, o homem rico morre, e mesmo antes do julgamento final, já está em tormento. Ele sente sede, ele tem memórias, ele sofre. E o pior, ele sabe que não há mais volta. Esse é o papel do Hades: recolher os que partiram sem redenção, os que zombaram da cruz, os que escolheram viver sem Deus e agora precisam enfrentar o resultado. Essa dupla, morte e Hades, representa o julgamento total, físico e espiritual, corpo ao pó, alma ao cárcere. E se você acha isso duro demais, lembre-se, o mesmo Deus que advertiu durante séculos, o mesmo Cristo que chorou sobre Jerusalém, é o mesmo que agora solta os freios da justiça. Esse cavaleiro é o resultado de uma longa espera. Deus não se apressa para julgar. Ele primeiro convida, alerta, insiste, mas quando a rejeição se torna permanente, o julgamento se torna inevitável. A morte cavalga com autoridade, não porque é autônoma, mas porque foi autorizada. E isso muda tudo. Não se trata do curso natural da vida, não é a finitude humana, é o céu dizendo: agora basta. E o mais assustador não é o cavalo, não é o cavaleiro, é saber que essa cena está para acontecer. E a maioria do mundo vive como se ela fosse um conto de terror religioso, em vez de uma profecia. O nome dele é morte. Ele virá. Ele chegará à porta dos palácios e das favelas, às igrejas vazias de fé e às avenidas cheias de arrogância. Ele não faz distinção de raça, ideologia ou classe social. E logo atrás dele, o Hades virá recolher o que sobrou. Não haverá como argumentar. Não haverá como fugir, porque o que estará em jogo não será mais a vida que temos, mas a eternidade que escolhemos.
O quarto cavaleiro não vem para provocar medo, ele vem para cumprir um decreto. E esse decreto não é simbólico, não é vago, não é hipotético. Ele traz números, ele traz proporção. E o que ele carrega é maior do que qualquer evento que a humanidade já testemunhou. As escrituras são diretas. Um quarto da terra será atingido, não espiritualmente, não figurativamente, literalmente. Se isso fosse apenas uma frase poética, seria fácil ignorar. Mas o texto é objetivo. Foi-lhe dado poder para matar, com espada, com fome, com pestes e com feras da terra, sobre um quarto da população mundial. Pense com calma. A Terra hoje abriga mais de 8 bilhões de pessoas. Um quarto disso significa pelo menos 2 bilhões de mortes. 2 bilhões. Isso é mais do que a soma das populações da China, dos Estados Unidos, da Rússia, do Brasil e de vários outros países juntos. Imagine se todas essas nações simplesmente deixassem de existir, se as vozes desaparecessem, se os corpos caíssem, se os sistemas colapsassem. E isso é só o início. A profecia deixa claro, essa é apenas uma fase do julgamento. A morte, com o Hades a reboque, não vem em doses suaves. Ela vem em avalanche, e seu impacto será sentido nos níveis físico, econômico, social e espiritual. Não haverá estrutura capaz de sustentar o peso desse decreto. Não haverá ONU. Não haverá sistema de saúde, governo mundial ou rede social que possa interromper o avanço do juízo. A Terra, como a conhecemos, não terá como se manter de pé. E o mais perturbador é que tudo isso acontecerá não por acaso, não por falha humana, não por azar, mas porque o céu permitiu. Isso é o que mais incomoda o orgulho humano. A ideia de que a força, a ciência e a tecnologia não serão capazes de impedir o caos, que o homem, no auge do seu desenvolvimento, será reduzido ao pó por uma permissão divina. A arrogância das nações será esmagada. Os tronos dos poderosos cairão sem resistência. As luzes dos grandes centros piscarão até se apagarem. Porque não será só o fim de vidas, será o colapso de um sistema inteiro, construído em cima da rejeição à verdade, da zombaria à santidade, da exaltação do ego humano. O alcance desse julgamento será visível em cada parte do globo. Governos entrarão em colapso, mercados quebrarão, as religiões humanas que pregavam um conforto sem cruz, graça sem arrependimento, fé sem renúncia, cairão no ridículo diante da realidade profética. O que muitos chamavam de exagero escatológico se revelará como a descrição exata de um futuro já decretado. E quem estará preparado? Quem suportará ver a queda de tudo que foi confiado como seguro? Quem entenderá que o que acontece ao redor não é apenas fim do mundo, mas o início do governo da justiça? A profecia de Apocalipse 6 não é uma fábula de desgraça, é um grito de alerta de um Deus que primeiro avisa, depois age. Um Deus que ama tanto que fala com séculos de antecedência sobre um julgamento que só virá quando tudo tiver sido rejeitado. E esse julgamento será global. Não haverá continente imune, não haverá muro alto o suficiente, não haverá bunker subterrâneo que impeça a mão do cavaleiro. A morte não precisa bater na porta. Ela já foi autorizada a entrar, e com ela, o céu mostrará ao mundo que tudo aquilo que foi feito sem Deus não tem base para permanecer em pé. Os 4 instrumentos de julgamento. Quando o quarto cavaleiro cavalga, ele não traz uma única praga, mas um pacote de destruição. Ele carrega o peso de 4 instrumentos autorizados pelo céu para julgar a humanidade rebelde: espada, fome, peste e feras da terra. Esses não são apenas elementos simbólicos. Eles são realidades que irão se manifestar de forma concreta e simultânea,
cobrindo o planeta em camadas de dor, desespero e colapso. E cada um deles representa um aspecto específico do juízo de Deus. Separados, já seriam devastadores. Juntos, formarão o cenário mais sombrio da história da humanidade. 1. A espada. A guerra como julgamento permitido. A espada é o primeiro golpe. Ela representa a violência sem freios, a destruição provocada pela própria mão humana, quando Deus retira sua contenção. E o mais aterrorizante é que essa espada não vem do céu, vem da terra. Não são anjos que descem com armas flamejantes, são povos que se levantam uns contra os outros. É o homem sendo o próprio executor de seu vizinho, sua nação, sua cidade. Jesus disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Essa guerra não será apenas entre países, ela será interna. Civis contra civis, estados contra estados, ruas em chamas, tribunais silenciosos. Será uma quebra completa da ordem mundial. Imagine cidades sem polícia, bairros sem energia, famílias trancadas dentro de casa, enquanto as ruas são dominadas por gangues armadas, governos desabando, poderes se chocando e todos os acordos de paz sendo quebrados como se nunca tivessem existido. E tudo isso não porque Deus enviou a espada, mas porque Ele retirou a mão. A mesma humanidade que rejeitou a palavra, que é a espada do Espírito, agora terá de lidar com a espada do julgamento, que corta sem piedade. A Bíblia diz que Deus, às vezes, julga o mundo permitindo que o próprio pecado se torne punição, como em Juízes, quando os inimigos se voltaram uns contra os outros. É isso que acontecerá. Deus confundirá a mente das nações e elas se destruirão entre si. 2. A fome, o colapso da provisão. Logo após a espada vem a fome, porque onde há guerra, não há colheita. Onde há destruição, não há abastecimento. Mas a fome que virá com o Cavaleiro Amarelo não será comum. Ela não será como as crises que vemos em algumas regiões do mundo hoje. Ela será mundial, simultânea e cruel. A terra deixará de produzir, a chuva cessará, as sementes não germinarão, e mesmo quando houver comida, será inacessível. Os preços serão insanos, o pão será contado por gramas, a água será medida por mililitros. As pessoas farão filas para comprar comida e sairão de mãos vazias. Outras roubarão, matarão, enlouquecerão por um punhado de farinha. E o mais terrível será ver pais sem ter o que dar aos filhos, mães vendo seus bebês chorando de fome e sem nada para oferecer, líderes políticos e religiosos buscando respostas e encontrando apenas o vazio. Em Lamentações, o profeta diz que melhor foi morrer à espada do que morrer de fome, porque a fome mata devagar, ela suga força aos poucos, ela transforma o corpo em sombra e o desespero se torna permanente. A fome será o segundo julgamento, e ela será sentida até nas nações mais ricas, onde nunca se pensou em escassez. A ONU estará em ruínas, os estoques mundiais serão saqueados, não haverá mais ajuda humanitária porque todos estarão em crise. E isso será uma resposta de Deus, porque a humanidade rejeitou o pão da vida, desprezou Jesus, zombou da provisão do céu e agora descobrirá o que é viver sem pão da terra e sem pão do céu. 3. A peste, a morte invisível. A terceira arma do cavaleiro é a peste, e essa talvez seja a mais assustadora de todas, porque ela é invisível. A espada mata com barulho, a fome mata com o vazio, mas a peste mata com o silêncio. Ela entra pelos pulmões, corre no sangue, se espalha pelo toque, pelo ar, pelo olhar, e quando a pessoa percebe, já é tarde demais. A Bíblia está cheia de juízos através de pragas. No Egito, Deus enviou doenças sobre o gado, feridas sobre os corpos, moscas e gafanhotos para devastar, tudo como resposta ao orgulho humano. Na tribulação, isso voltará, mas em proporção global. Doenças novas e antigas surgirão,
doenças resistentes, incuráveis, fulminantes. E o mundo verá que nem toda ciência é suficiente diante do toque de Deus. Não haverá hospitais, não haverá medicamentos, não haverá controle. As nações mais avançadas serão reduzidas à impotência. Essa peste será uma lição. A humanidade que idolatrava o corpo, que criava deuses com base na aparência, que confiava mais em laboratórios do que no sangue do cordeiro, verá o seu templo ruir. Será o juízo do corpo, o juízo do orgulho, o juízo da autossuficiência. E todos entenderão que a vida está nas mãos de Deus e não do homem. 4. As feras da terra. A natureza em rebelião. Por fim, o quarto instrumento. As feras da terra. Essa arma é muitas vezes ignorada, mas tem um peso espiritual profundo. Ela representa a quebra total da ordem criada. Deus deu ao homem domínio sobre os animais, mas quando o homem trai o Criador, a criação se revolta. Na tribulação, animais selvagens sairão dos seus esconderijos. Leões, ursos, lobos, chacais, mas também ratos, pulgas, morcegos, cobras e insetos. Eles não apenas atacarão, eles serão usados por Deus como instrumentos de morte. Assim como em Êxodo, quando piolhos, rãs e gafanhotos feriram o Egito, as criaturas da terra serão soltas para devorar os que zombaram de Deus. E não se trata só de grandes feras. Os pequenos também terão papel crucial. Roedores que espalham peste, mosquitos que trazem febres, carrapatos com doenças letais. Sem controle sanitário, com o caos instalado, a natureza tomará o lugar que o homem perdeu. As cidades se tornarão selvas, os campos covis, os homens serão presas. A criação se voltará contra seu antigo dominador. Será a humilhação final. O homem que dizia dominar a terra, verá a terra dominá-lo. Espada, fome, peste, feras. Essas 4 forças, quando liberadas, não darão espaço para resistência. Não haverá países imunes nem continentes preservados. Será uma devastação global, progressiva e ordenada. Não será caos aleatório, será julgamento calculado, executado com precisão celestial, permitido por aquele que não quer a morte do ímpio, mas que não permitirá que o mal continue impune. E quando esses 4 instrumentos estiverem em ação, o mundo entenderá, tarde demais, que aquilo que desprezou como fanatismo era na verdade a última advertência antes da queda. O último chamado e o refúgio em Cristo. Quando a morte se tornar presença, quando a fome invadir os celeiros, quando a espada riscar o céu e o ar se tornar veneno, então muitos lembrarão que foram avisados. Mas para a maioria será tarde demais. A história do 4º cavaleiro não é escrita para o terror. Ela é escrita como um sinal vermelho antes do abismo. É a sirene divina que ecoa sobre uma geração adormecida, dizendo: a porta ainda está aberta, mas ela não ficará assim para sempre. Porque existe um nome que o 4º cavaleiro não pode tocar. Existe um sangue que a morte não consegue atravessar. Existe um refúgio, e seu nome é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que abre os selos, mas também é o Salvador que estende a mão antes do juízo começar. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. A cruz não é decoração, é livramento. É o lugar onde a ira de Deus foi satisfeita, para que quem crê não precise experimentar o que está por vir. E agora, antes que o cavalo amarelo se aproxime da sua porta, antes que a terra se feche sob os pés dos incrédulos, há uma chance, não uma religião, não uma tradição, mas uma decisão: voltar para Deus, se render ao Filho, reconhecer que a vida não está em sistemas, governos ou ciências, mas em Cristo e somente em Cristo. A palavra diz que Ele é a porta, e essa porta ainda está aberta, mas como nos dias de Noé, ela será fechada. Hoje é o tempo, hoje é a hora, hoje o Cordeiro ainda está esperando, mas logo ele voltará como leão, e quando isso acontecer, os que zombaram da graça verão a justiça, os que recusaram a cruz verão o trono.
e os que ignoraram o chamado verão o cavaleiro.